Salve, salve rapaziada, eu sou o Rafael Reis e você acabou de chegar no Talk Ciência, um canal de corte dos melhores podcasts de ciência do mundo. Então já deixa o seu like e inscreva-se para não perder nenhum corte com exclusividade. Olha, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, hein? E aí teve um dia que teve essa coisa, eu descobri que lá na Rússia se alugava caças. E eu falei, nossa, meu sonho voar de caça um dia, não sei o quê, só que era um valor absurdo, assim, né? E eu falei assim, pô, vou começar a empreender, fazer alguns ganha-pão assim por fora do trabalho para juntar dinheiro. Para ganhar aquela grana para um juntar, dia, quem sabe, voar ali. Fazer a meta ali, falar, olha, vou juntar milha no cartão, com um dinheirinho daqui, com um dinheirinho dali, com um monte de coisa. E eu consegui ir para a Rússia, né? E essa história muito engraçada, né? Um pouco assim de um cara ingênuo que está querendo ser astronauta, não sei o que se transformou nesse livro aqui. E foi muito importante esse voo porque foi um outro marco na minha vida. E foi muito interessante. Eu cheguei lá na base soviética, né? Então era tudo secreto, não sei o que. Os caras não deixavam você filmar nada, não sei o que. Você tinha que usar os filmmakers locais, né? Da própria base, que eles têm, onde eles podem apontar, tem não um podem ângulo apontar certo, a câmera, né? Claro. Né? Então eles dão uma aula muito rápida de como você vai voar no caça, tá? Uma coisa assim bem ao Russian style, né? Tipo, preparação quase nula, né? Para você subir embarcar no avião. E aí eu estava lá no cockpit do caça, né, me sentindo rei. Eu falei, nossa, estou realizando um sonho. Eu não vou ser astronauta, mas pô, só de voar num caça, acho que eu já consigo realizar meu sonho, né? E o russo falava assim, tá vendo esse botão aqui? Tô. Se você tocar, você morre. Bem tranquilo, né? Tipo russo mesmo, né? Aí ele falou, ó, e esse botão aqui? Então, se você tocar, você morre. Caramba, tudo. Não toca em nada, era mais fácil ele falar assim, não era não, cara? Não, assim, o treinamento russo é uma maravilha, né? Qualquer coisa que encostasse, eu morria, né? Eu falei, acho que vocês vão ter que carregar uma múmia aqui dentro, porque não dá, né? Um peso morto, né? Dentro do avião. Mas que eles devem ficar com medo danado de um cara sentar ali, né? E começar a mexer em tudo, né? Então acho que eles devem fazer esse tipo de terror aí, né? Então, aí tinha aquela alça, tem uma alça em forma de borboleta que fica aqui nessa região aqui do corpo. E eu falei, essa alça aqui é para ejeção, né? Então eu me salvo. Ele falou, não, você morre. Eu falei, ué, mas você tem ejeção? Eu vou morrer? Ele falou, você não pode se ejetar de qualquer altitude. Tem a altitude certa para se ejetar certinho, e tudo mais. Tem um monte de coisa, né? Fora que eu não tenho um preparo para uma ejeção de 14 Gs, né? 14 Gs, imagina, 14 vezes o meu peso me amassando assim, me comprimindo no banco na hora da ejeção. Não dá, né? Eu ia voltar com a coluna toda arrebentada, né? Então, bom, depois desse treinamento maravilhoso, né, que eu não podia toque em nada, encostar em nada, aqui, senão eu morria, né? Basicamente era uma coisa assim. Eu comecei a sentir uma certa alegria, né, no voo. Falei, olha, eu vou realizar o voo de qualquer forma, independente de qualquer coisa. Se eu morrer, vai ser feliz. Então, foi mais ou menos por aí. E aí o caça sobe, que é aquela coisa assim, sai de 0 a 400 km horários assim em 1 segundo, né? Então praticamente um chute nas costas. E aí você tá com aquele capacete e tal, e aquela cápsula ali, né, de vidro, toda o cockpit fantástico de um caça. E aí eu cheguei na estratosfera com esse avião, que é o ápice dessa viagem, é você poder estar com um avião que era muito superior aos nossos aviões da FAB, e uma turbina dele sozinha era mais potente que as 2 turbinas do nosso F5, né, da FAB. Então, e ele tinha 2 turbinas. Mas você já tinha voado aqui no Brasil em algum caça desses ou nunca? Não. Nunca? Foi o primeiro assim? Foi o primeiro, e eu já fui Caramba. de cara no suprassumo, né, na Força Aérea, ali na... Mas a centrífuga e tal, você tinha feito antes? Sim, já tinha Você feito. tinha mais ou menos já uma ideia da sensação que ia ter, né? Tinha. E para mim, assim, mais uma coisa que era um hobby que eu ia depois colocar no meu currículo se tivesse o chamamento.
A questão é que desde 98 até hoje não teve outro chamamento. Eu entendi. Tudo que você foi fazendo depois foi esperando um novo chamamento público para ser astronauta mesmo. Exatamente. Astronauta tipo oficial do Brasil, né? Entendi. Era esse o meu desejo, era ser astronauta de profissão. E aí o que aconteceu? Cheguei lá na estratosfera. E aí aquela pergunta que não quer calar. E a Terra, como que ela é? Lá de cima, quando você vê. Olha, eu vi que a Terra é arredondada. Você não vê lá da altitude que eu estava todo o globo. Você precisa estar lá perto da Lua, a meio caminho pelo menos, para você ver o globo. Mas dali você já consegue ver a curvatura, né? Da Terra, você já consegue ver as nuvens lá embaixo, você já consegue ver o espaço em cima da sua cabeça, porque uma vez que você está voando na estratosfera, você está na camada de ozônio da Terra. Né? Então, você está mais que o dobro da altitude de um avião comum, está ali com os equipamentos todos, né? Do cockpit, de segurança, oxigênio, pressurização de cabine. E o interessante é que nessa altitude, a gente sabe que no nível do mar, a água tem a temperatura de ebulição em 100 graus Celsius. Só que essa temperatura ela vai diminuindo, né, conforme mais alto você chega. Então, no Himalaia, a temperatura de ebulição da água é 70 graus Celsius. E ali onde eu fui, eu não lembro agora, algo como, sei lá, uns 40 e poucos graus Celsius. Então, o risco que eu tenho ali, se despressurizar a cabine, é começar a ferver a água que está no meu sangue, né? E tudo mais, e ali eu, que nem um baiacu, eu explodo ali, né? Então, você tem que estar sempre com as máscaras e tem que estar a cabine sempre pressurizada para você simplesmente não... Né? Claro. Então, porque ali a coisa é séria, né? Voar de caça, a coisa é séria. Então, equipamento todo em cima. Eu tinha uma roupa toda para uso macacão estratosférico, né? E para evitar que o sangue descesse do meu cérebro para o meu pé, então ele ativa uma pressão que comprime o corpo, né? E exige que o sangue continue circulando. Enfim, uma vez que eu vi a Terra, vi o Sol ali brilhando que nem uma estrela, tive aquela visão maravilhosa, eu falei, nossa, era isso que eu sempre sonhei, ver a Terra de cima, né? Então, eu estava realizando um grande sonho. E isso aí dura quanto tempo? O voo é um voo de 55 minutos, só que o voo na estratosfera, ele não dura mais do que 5 minutos. Certo. É muito curto, porque o avião, né? Ele não tem sustentação nessa altitude, o ar é muito rarefeito. E embora as turbinas sejam muito potentes, né? O que ele faz é acelerar o máximo o avião, dar aquela guinada, um voo exponencial, como eu vou fazer depois, eu vou contar, né? Dos voos suborbitais. Então, ele aproveita essa inércia para chegar naquela altitude lá, que é uma altitude que você consegue se manter até que o motor vai falhando e o caça vai caindo de novo para a atmosfera. Aí ele mergulha 90 graus e você volta de novo para a atmosfera. Só dar um spoiler pra galera, ó. Sustentação, turbina, sexta-feira o Lito vai estar aqui. Opa, do Aviões e Músicas, ó. Vamos falar disso aí. Aí então você não sabe o que é, aguenta aí sexta-feira, nós vamos saber de tudo. Aí, beleza. Um abraço aí pro Lito, então. Então, e aí, na estratosfera mesmo é uns 5 minutos. E aí ele volta. Uns 5 minutos, e aí volta. E aí eu fui pro treinamento de manobras acrobáticas no aí caça. Volta, ele ainda faz umas manobrinhas? Aí ele volta, caramba, 90 graus, e começa a fazer as curvas. E aí o piloto fala assim, Marcos, agora você vai fazer força 3Gs. Né? Tá. Na subida, quantos Gs? Foi mais ou menos isso, uns 3Gs. 3? Né? E aí depois ele vai aumentando cada vez mais. Aí ele começa a fazer as manobras para ir aumentando os Gs. Exatamente. Entendi. Então você já sabe ali o que é o 3Gs. Os 3Gs tranquilo, né? É aquela coisa assim, para quem for em qualquer parque de diversão, sentiu aquela emoçãozinha lá na montanha-russa, assim, na hora que vai cair, depois daquela guinada assim. Claro. Né? Eu não sei não, porque eu nunca fui montanha-russa, mas eu imagino como que é. É violento, mas é aceitável. Entendi, é aceitável. Entendi. Né? E aí ele sempre pergunta, Marcos, are you okay? Né? Entendi. Naquele russo, falando inglês com um sotaque horroroso, pesado, né? Are you okay? Mais ou menos assim. Aí, ok. E aí ele fala, então agora vamos para
4 Gs de força significa, se você pesa 80 quilos, você vai sentir uma força de 320 quilos comprimindo o seu corpo, aquela força invisível, né? Então, vou fazer uma curva aqui e aí depois vamos ver como é que você sai. E aí ele fez a curva com caça. E aí 4 Gs eu já falei, opa. É mesmo? Dá uma diferença. Já... Um Gzinho a mais já é uma... É mesmo, cara? Não, cara. No 3G já... Entendi. A coisa, você já fala assim, legal, é divertido. Mas lá na centrífuga, quando você fez, você chegou a quantos Gs? Eu cheguei a 6. 6? E no caça eu fui a 7. Olha só. Mas é diferente. Sim. A sensação é diferente ou é a mesma? É, porque, o treinamento assim, vale assim, na centrífuga, você podia parar quando você não se sentisse confortável. Entendi. No caça não tem jeito, né? No caça não. No caça você tá ali... É o não toque em nada, né? Exatamente, é o não toque em nada, tá? Não, e a coisa é real, né? Claro, claro. É incrível. Fora que tem outras coisas também, deve ter o motor, o barulho, deve ser um negócio, né? Ou não tem, né? Você não escuta nada dentro do avião. Ah, ele é isoladão, silêncio. Assim? A única coisa que você escuta é que é a máscara de gás que tá ali, pertinho do teu ouvido. Sabia, não, você fica só escutando barulhinho o tempo inteiro. Quem tá em terra... Ouve, então, porque quem tá em terra ouve, né? É a desgraça, é o fim do mundo acontecendo. O caça passa em rasante, se ele quebrar a barreira do som ali, né? Que começa a abrir, né? Aquele cone na frente do avião, e aí ele rompe esse cone e dá um estrondo sônico. Esse estrondo é como se caísse um trovão do teu lado, né? Você pula no chão, fica ali, né? O que aconteceu? É proibido hoje. Né? Proibido. Os caças hoje só podem quebrar a barreira de som ou no mar, né? No oceano, ou em grande altitude, que foi o meu caso. Né? Eu cheguei a Mach 1.965, quase 2 vezes a velocidade do som. Então eu cheguei a quebrar a barreira do som. E dentro do caça nada, não houve nada, tá? Sossegado. Silêncio total. Entendi. Silêncio total. Legal. E aí... você vê, né? Eu estava falando que você vê o sol igual uma estrela, né? Brilhando no escuro. É uma coisa que isso você quebra muitos paradigmas ali, né? Certeza, assistindo aquela cena, né? De poder ver uma coisa, um astro brilhando no escuro. Bom, aí ele foi para 4 Gs. E 4 Gs, que é a primeira vez que você sente que o estômago foi pro joelho, né? Aí você já fica preocupado, né? Fala, pô, tá ficando sério isso aqui, né? Marcos, 5 Gs. Caramba. E aí eu me preparei, e aí ele fez um ângulo... São ângulos cada vez mais fechados com o avião. E aí, nos 5 Gs, eu tive uma coisa chamada blackout. Caramba! Blackout é o seguinte, como o globo ocular tem umas veias assim, muito fininhas, né? O sangue não tem força para distribuir ali por todo o seu globo ocular. Então, por um momento, você está com os olhos abertos, mas não está enxergando nada, como se você ficasse cego. Caramba. E aí eu estava ali, e eu não fui preparado para isso. Né? O treinamento... Isso eles não explicaram no treinamento, né? Não. Sacanagem do russo, né, cara? Pô, não. Só falou que não era para tocar em nada. Podia ter falado, ó, no 1G você vai sentir isso, no 2 isso. E na centrífuga eu não passei por isso. Então eu falei assim, caramba, meu, e agora? Tipo... Eu fiquei naquela situação e eu não sabia se eu falava para ele, se eu não falava, o que ia acontecer. Marcos, are you okay? Ok. E eu lá sempre. E aí ele falando, bom, Marcos, já que você está indo muito bem... Eita. Vamos para 7 Gs. Ah, e ele pulou direto. E aí, naquele momento, sacane, eu falei assim, peraí, 7, mas... Tinha que ser o 6 agora, né? Tipo, tem certeza? Você tá pulando, né, cara? E naquele momento minha vista começou a abrir assim, começou a aparecer as imagens de pouquinho em pouquinho, que nem fumaça, assim, vai aparecendo algumas coisas, voltando, né? O sangue vai voltando. Caramba, agora que tá voltando ao normal, ele vai pro céu. De novo, né? Só que aí o que aconteceu? Ele fez lá o looping e tudo mais, rodopiou ali o avião de um jeito tal. E aí o sangue dentro da gente, nesse instante você percebe que o teu corpo é uma pele que segura uma bolsa d'água, né, que é o sangue, e o sangue fica ali, né, de um lado para o outro no teu cérebro, no teu corpo.
Aí eu desmaiei. Desmaiou? Tive aquele desmaio, que é um desmaio muito comum, inclusive faz parte do treinamento você desmaiar. Então, nesse momento, a roupa ela não consegue mais funcionar, porque a força é muito, maior é muito rigorosa. E o desmaio é o nosso corpo, que desliga quando você está realmente abusando. Ele economiza a tua energia, é uma ferramenta interessante que o corpo humano tem. Ele desliga você por um tempo para você se recompor, digamos assim, né? Então, o que acontece é que o pescoço fica mole, ele não aguenta a cabeça e você simplesmente cai ali. E é fração de segundos mesmo. Entendi. Porque rapidamente ele estabelece, né? Ele nivela o caça. E aí você volta. E aí o sangue começa a voltar tal, e você acorda, digamos assim. Só que o que acontece é que você acorda como se você estivesse pulando o espaço-tempo. Você não lembra que desmaiou. Entendi. Então ele pergunta assim, Marcos, você está bem? Eu falo, claro, estou muito bem. Ele falou, não, você não está bem. Você desmaiou. E como que ele sabe? Ele tem um Porque monitoramento? ele tem um espelhinho assim em cima da cabeça tem um retrovisorzinho ali e ele vai... Igual de carro ali. Aí ele fica só olhando, né? Entendi. E aí eu falei, não, eu não desmaiei, eu estou completamente lúcido, estou muito bem, dá para ir mais até. Ele falou, não, você não está bem e depois você vai ver no vídeo. Mas tem uma câmerazinha que foi te filmando? Tinha, lá no cockpit tinha uma GoPro que vai te acompanhando. E aí depois você viu mesmo. E tem as estatísticas lá, quantos Gs, que altitude você tá e tudo mais. Porque isso aí depois, a ideia é o quê? Vai tipo para um currículo lá, vai para uma ficha. Quantos dias que você suportou ali? Ele termina, né, a experiência, ele preenche um relatório, fica para você de presente o relatório. Porque poderia ser usado lá no tal do concurso, né? Exatamente. Só que aguentei, né, tem um treinamento de E aí, exatamente nesse momento que, enfim, eu passei por todo esse treinamento, o caça pousou, e aí foi aquele momento da felicidade, de tirar uma foto, né, com a bandeira do Brasil lá, todo feliz, assim, fui para a estratosfera, voei num caça. Mas chegou a passar mal, não? Só mesmo desmaiou? Não, eu não passei mal, tinha um saquinho, assim, na perna, né, dentro do uniforme, que era para se você, né, tivesse que gorfar os líquidos, né, estomacais. Né? Entendi. Ainda bem que eu estava com o estômago bem vazio ali. O que aconteceu mesmo de efeito foi a cegueira e depois o desmaio de frações ali. E os desmaios, né? Entendi. No treinamento total, eu tive 3 desmaios. 3? Foram 3 desmaios, né? Então, eu estava ali falando assim, ó, manda pau e vamos embora que mas eu tô aqui para treinar. Mas isso aí te aprova nos 7 Gs, por exemplo, ou não? Então, aquele relatório que ele dá para mim, fica comigo, isso é uma coisa que eu endosso ali no meu currículo, falo, olha, já tive experiência em caça supersônico, 7 Gs, né? Já voei a tantos quilômetros, tudo isso é documento, né? Que você pode carregar no caso de um chamamento público, né? Eu não sou da Força Aérea, mas olha aqui, ó, tenho esse documento que eu realizei o treinamento que um astronauta, enfim, de vez em quando, se é necessário, né, que se coloque esse tipo de regra, né, para seja um requisito, né? Então tá ali, eu né? estou atendendo, né? Muito obrigado a você que assistiu até aqui e deixou o seu like, sua inscrição, isso é extremamente importante, nos ajuda demais. E não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou desse corte, beleza? Tamo junto e até o próximo corte.